Bom galera, aqui é o Johnny. Nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês como vocês vão configurar o cardápio de vocês dentro da plataforma, certo? Então o primeiro passo, aqui no menu lateral você vai vir nessa opção de cardápio e aqui você vai ter essas opções de menu, tá? Nós vamos vir aqui em produtos e aqui ele vai te listar aqui do lado esquerdo as categorias e aqui do lado direito os itens dessa categoria. Então, a primeira coisa, a gente vai clicar aqui nesse mais para cadastrar uma categoria, tá? Colocar, por exemplo, bebidas. Aqui eu consigo colocar uma imagem para uma categoria, certo? Não vou colocar nenhuma imagem, vou clicar em salvar e pronto, ele já criou a categoria de bebidas, certo? Aqui eu preciso agora cadastrar os produtos dessa categoria. Então, se eu vier aqui em cadastrar produto, eu consigo, ele vai abrir esse modal e aqui eu vou ter que colocar algumas informações a respeito do meu produto, por exemplo, lata 350 ml, tá? Na categoria bebidas, um preço base para esse item, aqui eu posso colocar R$7, por exemplo, tá? Aqui eu consigo colocar uma imagem para esse item, certo? Além dessas opções aqui, nós também temos a opção de ativar uma promoção, caso você queira ativar uma promoção para um item específico em um determinado dia. Então vamos supor que a lata de 350 ml, na quarta-feira, ela vai custar apenas R$5. Ao invés de ser R$7, ela vai custar R$5. E aí eu coloco aqui nessa opção de promoção válida nos dias, né? Ou desmarco os dias que eu não quero que essa promoção ocorra, deixo apenas quarta-feira e pronto. Essa promoção ela vai ser válida apenas no dia de quarta-feira, certo? No caso aqui eu vou deixar desabilitado. Posso colocar uma descrição aqui, por exemplo, lata de 350 ml, tá? Aqui eu consigo dar um destaque no produto ou não, também posso não dar esse destaque. Esse destaque aqui, o que ele vai fazer? Ele vai colocar esse item lá no seu cardápio digital na parte de cima. Então lá no cardápio tem uma opção de destaques, tem uma seção de destaques, e aí quando você marca aqui esse item, ele é mostrado tanto na categoria dele como nessa seção de destaques, certo? E aqui por último também tem uma opção de código PDV, tá? Aqui se você trabalha com essa questão dos códigos PDV, você pode estar colocando aqui. E agora nós temos essa opção aqui de configurações avançadas. Se eu clicar, ele vai me dar algumas opções aqui, tá? Que são menos comuns de estarem sendo utilizadas, mas que estão disponíveis. A primeira delas é para caso você trabalhe com controle de estoque, você tem a opção de escolher o tipo de unidade de medida desse produto. Então no caso aqui eu consigo configurar que esse produto, lata de 350 ml, o estoque dele é na unidade, é na quilograma ou no litro, entendeu? Consigo fazer toda essa configuração. Também consigo informar onde esse produto vai estar disponível, se ele vai estar disponível para delivery, balcão, mesa. Então se eu desmarcar aqui, por exemplo, ele só vai estar disponível para os clientes de delivery, né? Os que estão pedindo lá pelo meu cardápio digital, ele não vai estar disponível para os meus garçons, por exemplo, na hora que forem lançar os pedidos. E aqui nós temos a parte de área de impressão. Isso aqui, caso você trabalhe com mais de uma impressora dentro do sistema, né, caso você tenha o recurso de impressão automática e trabalhe com mais de uma impressora dentro do sistema, você pode estar configurando onde esse item será impresso. Então, vamos supor que você tenha aqui uma impressora da cozinha e tem uma outra impressora das bebidas, por exemplo. Você consegue estar configurando onde esse item será impresso, tá? Então aqui bastaria eu clicar aqui na opção de bebidas e esse item ele seria impresso na parte de bebidas, certo? Além dessas opções, eu também tenho uma opção de esconder o campo de observação, tá? Isso aqui lá no cardápio, quando isso aqui está marcado, ele vai esconder a opção de observação, então o cliente ele não vai conseguir colocar uma observação no item, certo? Eu tenho uma opção de preço de atacado, tá? Então se eu habilitar aqui, eu consigo definir que o preço de atacado é R$5 a partir de 10 unidades, por exemplo, tá? Isso aqui, se fizer sentido para você, você pode estar utilizando dessa forma. Vou desabilitar.
deixar aqui como está e vou salvar. A partir do momento que eu salvar, ele já vai vir aqui para a tela de complementos, tá? Já eu falo mais sobre essa parte dos complementos. Outra opção que eu tenho também em relação ao item é a parte da disponibilidade. Então aqui eu consigo configurar quando esse item ele vai aparecer, quando ele vai estar visível lá no meu cardápio. Então, se eu clicar aqui em adicionar, por exemplo, eu consigo informar que esse item ele só vai aparecer no domingo, de domingo a sexta, tá? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 18 às 23h59. Pronto. Se o cliente acessar meu cardápio digital em algum momento desse aqui, se ele acessar no domingo, por exemplo, às 7 horas da noite, o item vai aparecer. Se ele acessar no domingo às 3 horas da tarde, o item não vai aparecer, tá certo? Porque não está configurado a disponibilidade nesse horário, tá? Então aqui no caso eu vou desmarcar, excluir selecionados e certo. Aqui ele já criou o item, tá? Essa mesma opção da disponibilidade eu também tenho para a categoria. Então se eu vier aqui, se eu clicar aqui em qualquer categoria, ele vai mostrar esse botão aqui de editar a categoria. Se eu clicar, ele vai abrir aquele modal de novo e aqui eu tenho a opção de disponibilidade, que eu consigo estar fazendo a mesma configuração que eu fiz lá no item, tá certo? Certo. Criamos o item, criamos a categoria, configuramos a disponibilidade, tá? E aqui agora eu tenho algumas opções que eu posso estar fazendo. No item, ele vai ter essa opção desses 3 pontinhos. Se eu clicar, ele vai me dar essas opções aqui, tá? Essa primeira opção de em falta, ele vai marcar o item como esgotado lá no cardápio. Então, se eu habilitar aqui, ele vai mostrar aqui em falta. E lá no cardápio ele vai aparecer produto esgotado para o meu cliente, certo? Vou ativar aqui novamente. Se por algum outro motivo eu quero ocultar esse item, eu posso estar usando essa opção. E aí, quando que essa opção de ocultar é útil, tá? Isso aqui, se você ainda estiver definindo alguma precificação de um item, ou então estiver alterando os complementos e ainda não tiver definido certos valores, ou então o que vai ter nele, eu recomendo sempre você deixar esse item oculto, que ele não vai aparecer para o cliente, mas ele já fica aqui na base, entendeu? E quando você tiver definido essas informações, basta vir aqui, ativar ele e continuar. Além dessas opções, eu tenho também a opção de duplicar, duplicar para e excluir. A opção de duplicar, ele vai criar um item exatamente igual na mesma categoria. Você vem aqui em duplicar, ele criou um item exatamente igual, tá? Se eu vier aqui em duplicar para, eu tenho a opção de duplicar esse item e já mover ele para outra categoria. Então se eu vier aqui, por exemplo, em sanduíches, e eu vou colocar esse item lá, então eu vou clicar aqui em duplicar, veja que ele manteve, né? Se eu vier aqui na categoria de sanduíches, agora eu tenho esse item lata 350 ml. Então eu vou excluir. Em bebidas, vou excluir também uma dessas latas, tá? Detalhe aqui eu também poderia mover esse item apenas usando essa opção aqui, tá? Então, quero colocar ele em sanduíches, salvo, ele já vai para cá. Vou excluir e pronto. Outra opção também que eu tenho é a ordenação, tá? Aqui eu consigo alterar a ordem do meu cardápio. Então, se eu quiser, por exemplo, que a categoria de sanduíches apareça primeiro, basta eu clicar em cima da categoria de sanduíches, segurar, arrastar e soltar na posição que eu quero que apareça, tá? Isso aqui você pode estar configurando da melhor forma que você achar. Mesma coisa aqui para o item, tá? Se eu clicar em cima de um item e segurar, eu consigo configurar a posição dele. Então aqui, você colocar, por exemplo, cheeseburger na posição 3, x-calabresa ou lá na posição 4 e assim por diante, tá? Quando eu clico em seguro, ele me mostra aqui um numeral indicando a posição que esse item ele vai aparecer, tá certo? Então pronto, fizemos a ordenação, cadastramos a categoria, cadastramos o item. Agora nós temos a questão dos complementos, tá? Nesse item que a gente cadastrou, lá da 350 ml, eu tenho o preço, eu tenho tudo certinho, só que o meu cliente ele não consegue definir qual lata que ele vai querer.
se ele vai querer uma lata de Coca-Cola, uma lata de Guaraná ou uma lata de Fanta laranja, por exemplo, tá? Então, para isso, a gente vem aqui em complementos e aqui a gente vai adicionar um complemento, tá? Você pode estar escolhendo algum complemento, aqui você vai digitar o nome do complemento, por exemplo, escolha seu refrigerante, e aqui veja que ele já me deu essa opção aqui, tá? Eu já tenho esse complemento cadastrado, eu consigo simplesmente reutilizar ele, ou eu posso também criar um novo complemento. Escolha seu refrigerante, tá aqui novo, por exemplo, só para diferenciar, e ó, vejam que ele tirou aqui da lista, né? E eu consigo já criar esse novo complemento aqui, tá? Mas eu também posso reutilizar esse aqui que já estava criado. Eu vou criar um novo aqui, só para exemplificar. Então, cliquei aqui em novo, ele já criou aqui com o nome, certo? E aqui eu consigo agora definir as opções desse complemento. Então, se eu vier aqui e clicar nessa setinha, ele já vai me mostrar todas as opções que tenho cadastrado, tá? Também consigo filtrar, então aqui, vejam que já tem aqui uma opção de laranja, Coca-Cola, Guaraná. Vamos supor que esse complemento aqui, escolha esse refrigerante, eu vou liberar uma opção de Coca-Cola. Uma das opções vai ser Coca-Cola. Então vem aqui, ó, ele já mostrou Coca-Cola, clico e ele já marcou essa opção para esse complemento. Vou adicionar aqui uma nova opção de laranja, por exemplo. Laranja, ó, vejam que ele já mostrou aqui, tá? E assim por diante, tá? Eu consigo estar configurando todas as opções desse complemento. Caso a opção que eu vou colocar ainda não esteja aqui na lista, por exemplo, vamos supor que seja uva. Uva ainda não tem cadastrado, então ele vai me dar essa opção aqui, nova opção, uva. Se eu clicar, ele já vai fazer o cadastro da uva, certo? E se eu clicar aqui em cima do nome dessa opção, tá? Eu consigo alterar as informações. Só que detalhe, aqui qualquer alteração que eu fizer, conforme está escrito aqui, né? Qualquer alteração que eu fizer nessa opção vai impactar todos os complementos que utilizam ela. Então, se eu tiver mais de um complemento utilizando essa mesma opção e eu, por exemplo, alterar o nome, vou colocar aqui teste, automaticamente todos os complementos que utilizam essa opção vai ter seu nome alterado, tá certo? Então, vou cancelar aqui, fechar e pronto. Com o complemento cadastrado, as opções inseridas, aqui a gente tem uma opção de definir um preço por essa opção, tá? No nosso caso, todas as latas vão ter o mesmo preço, então a gente não vai estar utilizando essa opção aqui. Já eu vou para um caso em que isso aqui vai ser utilizado. E tá, com as opções cadastradas, a gente agora tem essa opção aqui. Isso aqui a gente vai definir como isso aqui vai estar disponível para o cliente. Então o cliente, quando ele clicar nesse item de bebidas, ele vai poder escolher apenas uma dessas opções, ele vai poder escolher mais de uma, só que sem repetir uma opção, ou ele vai poder escolher quantas opções ele quiser, independente de se ele já tinha pedido essa ou não, tá? Então tem essas três opções. Essa primeira opção, tá? Isso aqui, como eu falei, o cliente ele só vai poder escolher um, e aqui eu tenho a opção de definir se essa opção é obrigatória ou não. Então, para o cliente, ele obrigatoriamente vai precisar escolher um, ou ele pode fazer o item sem selecionar essa opção, tá? Isso aqui é uma opção que eu posso configurar. Tenho também essa opção aqui de mais de uma opção, né? E que ele vai, quando eu marco, me dá esse campo de quantidade. Então o cliente ele pode escolher no mínimo, posso colocar aqui no mínimo 1 e no máximo 2 refrigerantes, tá? Isso aqui é uma opção que eu posso estar configurando também, certo? Posso inclusive colocar aqui 0, nesse caso aqui não faz muito sentido, né? É necessário que o cliente escolha pelo menos um. E aqui, quantidade eu posso colocar no máximo 1 também, porque nesse caso aqui o preço da lata de refrigerante está sendo feito direto lá no item, certo? Por último eu tenho essa opção aqui, tá? Que ele vai me dar essas mesmas opções aqui, da mais de uma opção sem repetição. Então o cliente ele escolherá de 1
até uma opção, ou seja, só pode escolher no máximo um. Só que aqui, quando eu estou nessa opção, eu também consigo configurar a quantidade máxima por opção. Então vamos supor que aqui eu libere até 5, tá? Só que o cliente ele só pode pedir 2 de cada. Então eu venho aqui, coloco 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Então o cliente ele só vai poder escolher no máximo 2 Coca-Colas, 2 laranjas ou 2 uvas, certo? Ah, mas ele pode pedir, por exemplo, 2 laranjas, 2 uvas e uma Coca-Cola? Pode, tá? Mas ele não vai poder pedir mais que essa quantidade aqui por opção, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar essa opção aqui, vou ficar como obrigatório, vou salvar e pronto, ele já criou esse complemento nesse item de bebidas, tá? E aí, se eu vier aqui em complementos, por exemplo, vocês vão ver que aqui tem aquele primeiro que eu tinha mostrado, certo? Que já estava cadastrado antes, e tem esse que eu criei agora, que é o novo, tá? Isso aqui é uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem, tá? O ideal é sempre vocês reutilizarem os complementos. Então, nesse caso aqui, eu criei um novo só para mostrar para vocês o processo. Mas o ideal é que vocês reutilizem os complementos. Então, se eu vier aqui, por exemplo, em adicionar complemento, e eu pesquisar por escolha seu refrigerante, ele vai mostrar aquele que já estava cadastrado. Se eu clicar, ele já cria uma associação desse item com aquele complemento, tá? E aí eu consigo, por exemplo, excluir esse aqui e deixar só esse aqui. E aí, por que isso aqui é interessante de vocês estarem trabalhando dessa maneira? Porque, no caso, quando tiver mais de uma bebida utilizando esse mesmo complemento, fica mais fácil de vocês alterarem, certo? Então, no caso aqui, por exemplo, dos sanduíches, tá? Vamos vir aqui dos sanduíches. E o sanduíche, ele tem um complemento adicional de sanduíche, que dá as opções de hambúrguer, ovo, queijo, bacon, calabresa e presunto, tá? Se eu vier em todos os outros sanduíches, eu vou ter esse mesmo complemento. Só que aí vamos supor que eu quero tirar a opção de presunto para... Eu vou tirar o presunto, tá? Então vamos supor que eu vou tirar o presunto. Se eu tivesse um complemento para cada item, eu precisaria tirar os presuntos individualmente. Quando eu utilizo o mesmo complemento, basta eu vir aqui em complementos, tirar o item de presunto, salvar e pronto. Automaticamente essa opção ela já saiu de todos os hambúrgueres. Então, você vem aqui, ó, já estou sem essa opção. Aqui também, tá? Se eu alterar direto aqui, ele já vai impactar em todos, tá? Ele mostra aqui, ó. O que eu fizer de alteração aqui, ele já vai mudar em todos os outros sanduíches. Então, se eu tirar o queijo, está escrito errado aqui, tá? Se eu tirar daqui e adicionar uma opção de queijo, certo? Salvar. Então, aqui vejam que nos outros, fiz calabresa, por exemplo, ele já alterou também. Colocou aqui um novo item e tudo mais. Fechou dessa parte, tá? Aqui eu também consigo alterar a ordem dessas opções. Então, se eu clicar aqui e segurar, veja que eu consigo definir exatamente qual ordem eu quero que apareça, certo? Outro detalhe é que aqui eu consigo configurar, alterar, quer dizer, o item direto dessa tela de complementos, tá? Desse modal de complementos. Então, aqui, se eu clico em cima do nome do item, ele já vai abrir essa opção aqui, vai informar aqui qual é a alteração que eu fizer, ele já vai impactar em todos os outros complementos que utilizam esse item, tá? E aqui nesse cadastro de item eu consigo colocar uma opção, consigo colocar uma descrição, consigo colocar uma imagem, tá? Um preço padrão. Vamos entrar aqui na tela de itens, que aí eu vou mostrar para vocês na tela de opções, quer dizer, e veja que essas são as opções que nós temos cadastradas aqui, tá? Se eu vier aqui em nova opção, ele vai mostrar aquele mesmo modal, certo? Vou clicar aqui em algum que já tem, por exemplo, o queijo. Cliquei, aqui ele já trouxe essa informação. E aí o que acontece? Aqui o queijo ele tem um preço padrão de R$1. Vamos colocar aqui R$5, por exemplo.
E aí, sempre que eu for utilizar esse item, por padrão ele já vai me sugerir um preço de R$5, mas não necessariamente eu preciso utilizar esse preço de R$5. Então, se a gente vier aqui em complemento, por exemplo, e a gente for adicionar, tá, a opção de queijo nesse complemento que a gente fez aqui de refrigerante, por exemplo, tá? E aqui adicionar a opção, colocar aqui queijo. Na hora que eu marcar, ele já trouxe o preço padrão de R$5, porém eu conseguiria alterar aqui e colocar para nesse complemento em específico o preço do queijo ser R$1, tá? Isso aqui não tem problema algum. Selar aqui, certo? E tá, lá nas opções aqui tanto do complemento como do item, eu também tenho essas opções de 3 pontinhos. Se eu clicar, ele vai me dar aquelas mesmas opções, tá? Que eu já tinha falado com vocês lá na parte de produtos. No item, ele vai me dar uma opção a mais, que é de mostrar onde é usado. Então, se eu clicar, eu vou ter aqui a lista de onde que essa opção ela é utilizada, certo? Aqui ele também já mostra usado uma vez em adicionais de sanduíche, usado 2 vezes em adicionais do pastel e adicional do pastel, tá? Enfim, assim por diante, tá certo? Além dessas opções que eu já falei com vocês, tá? Tem uma outra que é um pouco mais para quem trabalha com a parte de pizzas e tudo mais, que é essa questão aqui, lá no complemento. Se a gente descer aqui um pouco, tem essa opção de configurações avançadas. Por aqui, eu consigo estar configurando a forma como o preço será calculado. Então, aqui, o valor total do item, certo? Desse adicional aqui, vai ser a soma das opções escolhidas. Então, se o cara escolheu um ovo e um bacon, o valor total por esse adicional de sanduíche vai ser R$5, porque fica R$1 mais R$4. Vai ser a média dos preços das opções escolhidas. Então, se isso aqui tiver marcado e o cliente ainda escolheu ovo e bacon, por exemplo, ele ia somar R$1 mais R$5, certo? Ia ficar R$5 ao todo. Como ele escolheu 2 opções, iria dividir por 2 e ia ficar um valor de R$2,50 para esse adicional, tá? O valor da opção mais cara, então ele iria manter apenas o preço do bacon. Então, se o cliente escolheu ovo e bacon, ele vai manter o preço de R$4, porque é a opção mais cara. E o valor da opção mais barata, que no caso ele usaria o valor do ovo, tá? Seria o valor de R$1. Então, ficam essas opções aqui, tá? Isso aqui é mais utilizado quando você trabalha com a parte de pizzas, tá? Você trabalha muito com meio a meio, esse tipo de coisa. Mas na maioria dos casos vocês podem estar ignorando essa parte aqui, tá? Mas se vocês forem trabalhar com pizza, se atentem a isso aqui porque pode ajudar bastante. E tá, acredito que seja isso, tá? Uma última opção que tem é aqui a de pesquisa. Então, se você quer, por exemplo, pesquisar pelo bacon, você pode vir aqui e digitar bacon e ele automaticamente já vai te mostrar aqui todos os produtos, complementos ou opções que tem bacon no nome. Se eu clicar aqui, ele já vai abrir o modal, certo? E a mesma coisa aqui para a parte de complementos, né? Só que aqui ele vai pesquisar somente dentro da tela de complementos. E aqui para a parte de opções, certo? E, bom pessoal, é basicamente isso, tá? É dessa forma que você vai estar criando o seu cardápio aqui dentro da plataforma. Se você tiver qualquer dúvida, você pode estar usando esse botão aqui de precisa de ajuda, tá? Você manda uma mensagem pra gente que a gente vai estar te ajudando da melhor forma possível. Espero que tenha clareado aí um pouco a forma como você vai estar fazendo esse tipo de alteração dentro da nossa plataforma. E forte abraço, até o próximo vídeo.